O Jordão ainda murmurava atrás do povo quando Israel pisou definitivamente na terra prometida. As águas haviam se aberto diante da Arca da Aliança, e aquele milagre ecoava na memória de todos como um sussurro divino. Deus ainda estava com eles. Mas à frente, erguendo-se como uma sombra imponente no horizonte, estava Jericó. Uma cidade antiga, fortificada, cercada por muros grossos e altos, aparentemente invencíveis. A promessa de Deus agora tinha um nome, um rosto e um desafio. Jericó não era apenas uma cidade, era um símbolo. Seus muros representavam tudo aquilo que separava Israel da plena posse da promessa. Para os olhos humanos, era impossível. Para o coração de muitos, assustador. Para Deus, era apenas o começo. Josué observava a cidade à distância. Ele não era Moisés. Não havia aberto mares nem falado com Deus em meio a trovões no Sinai. Ainda assim, carregava sobre si o peso da liderança e a responsabilidade de conduzir um povo inteiro ao cumprimento da promessa. À noite, o vento do vale trazia o silêncio inquietante de Jericó, como se a própria cidade respirasse, esperando o inevitável. Dentro dos muros, o medo já havia se espalhado. As histórias sobre o Deus de Israel haviam chegado antes do exército. Falava-se do Mar Vermelho, das derrotas de reis poderosos, do Deus que caminhava com aquele povo. Jericó estava fechada, trancada por fora e por dentro. Não apenas portões de madeira e ferro, mas corações tomados pelo temor. Numa dessas noites silenciosas, Josué afastou-se do acampamento. Precisava pensar, orar, ouvir. A promessa era real, mas o caminho ainda estava encoberto por mistério. Foi então que ele viu um homem parado diante dele, com uma espada desembainhada na mão. O coração de Josué acelerou. Aproximou-se com cautela e perguntou se aquele homem era por eles ou por seus inimigos. A resposta veio como um trovão silencioso. Não, sou o comandante do exército do Senhor. Diante daquela revelação, Josué caiu com o rosto em terra. Ele entendeu que aquela batalha não seria vencida por estratégia humana. Deus já estava ali. O comando não estava nas mãos de Josué, mas do próprio Senhor. O comandante ordenou que Josué tirasse as sandálias dos pés, pois o lugar era santo. Naquele momento ficou claro que Jericó não cairia por força, mas por obediência. O mistério começava a se aprofundar. No dia seguinte, Deus revelou seu plano. Um plano que desafiava toda a lógica militar. O povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Sacerdotes carregariam a Arca da Aliança, à frente do povo, tocando trombetas de chifre de carneiro. Não haveria gritos, não haveria armas erguidas. Apenas silêncio e passos. No 7º dia, algo diferente aconteceria. Eles marchariam 7 vezes ao redor da cidade. Ao final, ao som das trombetas, o povo deveria gritar. Então, os muros cairiam. Quando Josué transmitiu as instruções ao povo, muitos se entreolharam em silêncio. Não havia explicações detalhadas, apenas uma ordem. O mistério estava na obediência. Confiar em Deus significava caminhar sem entender completamente. No primeiro dia, o povo marchou. O som das trombetas cortava o ar ecoando contra os muros de Jericó. Soldados observavam do alto, confusos. Nenhuma flecha foi lançada. Nenhum portão foi atacado. Apenas passos, trombetas e silêncio. Ao final da volta, Israel retornou ao acampamento. Assim foi no 2º dia, e no 3º. A rotina silenciosa começou a pesar. O povo caminhava sob o sol, sentindo o olhar do inimigo, sem reagir, sem lutar. Alguns talvez questionassem em segredo, outros lembravam dos milagres passados e seguiam em frente. O mistério não diminuía, aumentava. Dentro de Jericó, o medo crescia a cada dia. O silêncio de Israel era mais perturbador do que um ataque. Os muros, antes símbolo de segurança, começaram a parecer uma prisão. O tempo passava e nada acontecia.
ou assim parecia. No 7º dia, antes mesmo do amanhecer, Josué reuniu o povo. Algo estava prestes a acontecer. O ar parecia diferente. O silêncio era mais pesado. As trombetas soaram e a marcha começou. Uma volta, 2, 3. O coração do povo batia mais forte a cada passo. 6 voltas completas. O sol já estava alto. Na 7ª volta, Josué levantou a voz. Ordenou que o povo gritasse, pois o Senhor havia entregado a cidade em suas mãos. As trombetas soaram com força total. Então, um grito se levantou, não apenas de vozes humanas, mas de fé acumulada, de obediência silenciosa, de confiança no Deus invisível. E então aconteceu. Os muros começaram a tremer. O chão vibrou sob os pés. As pedras, que haviam resistido por gerações, começaram a ceder. Em um momento que parecia suspenso no tempo, os muros de Jericó ruíram completamente. Não caíram para dentro nem para fora, simplesmente desmoronaram, abrindo caminho para Israel. O impossível havia acontecido. O povo avançou. Jericó foi tomada exatamente como o Senhor havia dito. Nada foi conquistado pela força humana. Tudo foi entregue pela mão de Deus. A vitória foi completa, mas carregada de reverência. A cidade foi consagrada ao Senhor, lembrando a todos que aquela conquista não era para a exaltação humana, mas para a glória de Deus. Entre os escombros, uma história se destacava, a de Raabe. Aquela mulher que havia crido no Deus de Israel antes mesmo da queda dos muros, foi poupada juntamente com sua família. Sua fé a salvou. Em meio ao juízo, a misericórdia se manifestou. O mistério de Deus sempre carrega graça para aqueles que creem. A queda de Jericó espalhou-se rapidamente pela terra. Reis tremeram, povos se inquietaram. Não era apenas Israel que avançava, era o Deus de Israel que marchava à frente. Josué tornou-se conhecido como líder levantado por Deus, e o povo passou a confiar mais profundamente na promessa. Jericó caiu, mas deixou uma marca eterna. Ensinou que os maiores muros não são derrubados com força, mas com fé. Que o silêncio obediente pode ser mais poderoso do que gritos de guerra. Que Deus age quando o povo confia, mesmo sem compreender tudo. A história de Josué e a queda de Jericó permanece envolta em mistério e poder. Não é apenas um relato de conquista, mas um convite à fé. Um lembrete de que, quando Deus está no comando, até os muros mais antigos e fortes da vida humana podem cair. E assim, a terra prometida começou a se abrir diante de Israel. Não como um caminho fácil, mas como uma jornada onde cada passo dependia da confiança em Deus. Jericó foi apenas o começo, mas jamais seria esquecida, pois ali ficou claro que a promessa de Deus não falha, e que o mistério da fé sempre conduz à vitória. Assista ao próximo vídeo da playlist e fortaleça a sua fé. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.